Boa noite, nós estamos começando a nossa aula de Teontologia. Hoje nós estudaremos sobre essa disciplina, Teontologia. Todo mundo está com o livro, né? Vamos ler aqui no livro. E no caso aí está Teologia Sistemática. A prova bíblica da existência de Deus. Diz assim: para nós a existência de Deus é grande pressuposição da teologia. Não há sentido em falar-se do conhecimento de Deus se não se admite que Deus existe. É uma coisa sem lógica, né? Você vai falar de Deus sem admitir que Ele existe. Embora a verdade da existência de Deus seja aceita pela fé, esta fé se baseia numa informação confiável. O cristão aceita a verdade da existência de Deus pela fé, mas esta fé não é uma fé cega, mas a fé é baseada em provas. E as provas se acham primeiramente na Escritura, como palavra de Deus, inspirada, e secundariamente na relação de Deus na natureza. Então nós vamos entender a respeito de Deus, da existência de Deus, pela fé. Primeiramente a fé na palavra, nas Escrituras Sagradas, e segundo, na natureza. A natureza revela a existência de um Criador. Nas Escrituras, como é que nós conseguimos ver que Deus existe? A partir do primeiro versículo da Bíblia, que vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o primeiro versículo já vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Uma pergunta para os irmãos, os alunos, né? Qual é a maior descoberta no fato de toda a criação? Qual é a maior descoberta? O que você acha mais importante na questão da criação? Alguém poderia dizer a criação do homem, né? A criação dos astros. O fato maior na criação não são as coisas criadas, mas o Criador. Quando pergunta o que você acha mais importante em relação à criação, alguém vai se voltar para a criação. Mas, na verdade, o mais importante na criação é quem criou. É o Criador, não as coisas criadas. Então, no princípio, criou Deus. Nós acreditamos no Deus, e a teontologia ela vai trabalhar a pessoa de Deus. Ela vai trazer ensino sobre o Criador, sobre o Deus, sobre a existência de Deus, e nós vamos falar um pouco sobre isso essa noite. Por exemplo, quem já viu falar nisso aqui, ó? O que é isso aqui? Panteísmo. Isso aqui é a filosofia de crença. O panteísmo, pan é tudo, teísmo é estudo a respeito de Deus, aqui dentro dessa palavra, né? Pan significa tudo. Então, o que o panteísmo faz? O panteísmo diz que tudo é Deus e Deus é tudo. Isso o panteísmo diz. Então, para quem crê no panteísmo, eles vão dizer que essa cadeira é Deus, porque Deus é tudo e tudo é Deus. Então eles começam a adorar
Eles adoram várias coisas porque tudo é Deus e Deus é tudo. Essa é a visão do panteísmo. Não apagando? Acabou de fazer. Ok? Nós temos também outro aqui, que é o deísmo. O que é o deísmo? Diga para nós, professor. O deísmo, ele acredita que Deus existe, acredita na existência de Deus, porém, eles dizem que Deus não intervém no funcionamento do mundo. Eles acreditam que Deus é um Deus transcendente, que Deus não está conosco aqui, que Deus não intervém mais. Deus criou tudo, eles acreditam nisso, que Deus criou tudo, porém, esse Deus foi bem para longe, ele é transcendente. Ele é transcendente, ele está além. Ele criou tudo, deixou tudo funcionando e sumiu. Então, ele não tem mais contato com a humanidade não se comunica com ele, porque ele, para o deísmo, ele é Deus, mas um Deus transcendente. Bem distante. Ele não se comunica com os seres humanos. Mas existe também o teísmo. Existe o teísmo não cristão. Eu vou colocar aqui. Existe o teísmo não cristão. O teísmo, ele é uma doutrina monoteísta. O que é a doutrina monoteísta? É que acredita no único Deus. O panteísmo não, tudo é Deus, Deus é tudo. Mas o teísmo, ele acredita em um Deus único. Por exemplo, o teísmo, nós que professamos a fé cristã, nós somos teístas ou deístas? Teísta. Existe o teísmo não cristão, nós fazemos parte do teísmo cristão, tá? Fazemos parte do teísmo cristão. Então, aqui nós temos essas formas aqui. Se alguém perguntar, você é deísta ou teísta? Sou teísta cristão. Quem são os teístas não cristãos? Os muçulmanos, os judeus e os testemunhas de Jeová. Então, os judeus, os muçulmanos, os testemunhas de Jeová, eles são teístas não cristãos. Por quê? Eles acreditam em um só Deus, porém esse único Deus, ele só é um, não é triuno, né? Ele é um único Deus. Islã, testemunho de Jeová, qual outra doutrina? Judeus. O judaísmo, o islamismo e os TJ. Então eles são teístas não cristãos. Ok? Nós somos teístas cristãos. Por quê? O teísmo em si, tanto esse, tanto o não cristão quanto o cristão, os dois eles acreditam na existência de um Deus, e esse Deus ele é transcendente, mas ele também é imanente. O deísmo acredita num Deus transcendente, que está lá e não tem contato com a humanidade. Agora o teísmo não, acredita num Deus, e esse Deus é transcendente e imanente. Ele está lá, mas ele também faz parte da nossa vida, da vida do ser humano, do mundo que nós existimos, que nós vivemos. Esse Deus
que o teísmo acredita, ele faz parte. Ok? A diferença do teísmo não cristão para o teísmo cristão, qual é? O teísmo cristão, ele acredita na Trindade. Um único Deus, porém triuno. 3 pessoas, mas apenas um único Deus. Não são 3 deuses. É um Deus em 3 pessoas. Isso é coisa complicada para ensinar alguém que não tem fé, que não acredita nas Escrituras, acreditar como é que é um Deus tendo 3 pessoas. Então ele não consegue entrar na cabeça, até de crente mesmo fala assim, não, esse negócio aí é um Deus, mas dividido em 3 pessoas. E essas 3 pessoas, cada uma tem a sua atividade. Por exemplo, o que Deus tinha que fazer, ele fez. O que Jesus tinha que fazer, ele fez. O que o Espírito Santo tinha que fazer, ele fez e continua fazendo. Então são 3 pessoas com atributos, melhor dizendo, atividades diferentes. Mas um só Deus. Ok? Então nós temos aqui a diferença do panteísmo, do deísmo e do teísmo cristão e não cristão. Ok? Posso apagar? Já que nós falamos aqui desse tipo. Onde vai qual parte? Não, isso é acréscimo para você. Não, rapaz, você leu aí que eu procurei aqui. Não se conhece não. É teologia sistemática. Qual a página? É isso que eu tô Aqui na minha querendo página. descobrir. Ah, é a 1. Não é a 1, não. Mas não está no televisor? Teologia sistemática. Antes nós uma Atributos de Deus. O que são atributos? Qualidade? É o que é próprio, o que é peculiar de uma pessoa. Isso são atributos. Ok? Então nós vamos ver aqui 2 tipos de atributos de Deus que tem na apostila. Os atributos comunicáveis, os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Então nós vamos trabalhar aqui agora os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis de Deus. Nós vamos precisar da Bíblia para trabalhar isso. Os incomunicáveis, que também são chamados de atributos naturais ou natural de Deus. Atributos comunicados, atributos naturais de Deus. Quais são eles? Vida ou imutabilidade. Ou imutabilidade. Autoexistência. Espiritualidade. Onisciência. Onipresença.
onisciência. Então, esses atributos aqui, ninguém tem a não ser Deus. E eles são incomunicáveis. Eles são inerentes da pessoa de Deus. Então, eles são inerentes da pessoa de Deus. Vida, imutabilidade. A vida de Deus, ela é totalmente diferente da nossa vida. Essa vida dele é uma vida que ele tem diferente da nossa. Ele é imutável. Porque o tempo passa e ele não muda. Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, a imutabilidade de Deus, nenhum outro ser tem igual a ele. A vida dele não foi criada. A autoexistência é um atributo incomunicável de Deus. Ninguém tem essa autoexistência. Os anjos foram criados, o ser humano foi criado, os animais foram criados. Ninguém tem autoexistência, a não ser Deus. Espiritualidade. Lá em João, capítulo 4, vai falar da espiritualidade de Deus. João 4:24. Leia aí para nós, por favor. João 4:24. É espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus é Espírito. Espírito. Vai uma pergunta para vocês aqui na classe. Deus tem mão? Sim. Tem. Não. Por quê? Deus tem cabeça? Não. Somos a sua imagem e semelhança. Não, mas não é, ele não tem corpo igual a ele. Imagem e semelhança não no sentido físico. Eu vou bugar a cabeça de vocês agora. Deus tem pé? Pra mim, Pela tua analogia, não. Não é minha, é a Bíblia. Não, pelo que você está falando. Então vamos lá. Deus é espírito. Espírito tem olho? Não. Espírito tem cabeça? Não. Tem mão? Não. Então o que a Bíblia diz? Que Deus é espírito. Isso é um atributo incomunicável dele. É natural dele. Deus não tem carne. Por isso que Jesus teve que vir no corpo humano. Deus não tem, Deus é espírito. Então quando Isaías diz assim, ó, os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, nem suas mãos estão encolhidas para que não possa salvar. É Deus usando o que nós entendemos, o que nós temos para se comunicar conosco, porque se Ele fosse falar como Ele é, nós não entenderíamos. O que isso chama? Dentro da hermenêutica, essa linguagem de Deus tomando forma humana para falar com o homem chama antropomorfismo. É isso aqui, ó. Por isso está em todo lugar, né, pastor? Não, aí já vem aqui a onipresença. Antropomorfismo. O que é antropomorfismo? É Deus tomar forma humana para se comunicar conosco, porque Ele é Espírito. Isso aqui é coisa de sala de aula. Então Deus, Ele é Espírito, Ele não tem forma humana. Quando diz que nós somos imagem, não é que Ele é nossa imagem e semelhança. É nós que somos a imagem e semelhança dEle. Não no sentido físico. temos os salmos que citam a voz de Deus. Sim. Deus, Ele tem voz, Ele fala. Como Ele fala se não é pela sua boca? O que nós estamos falando de um Deus que é infinito, imutável, um Deus soberano. Para se comunicar conosco, Ele fala a linguagem dos homens. Ele fala para nós podermos entender. A Bíblia diz que Ele tem multiforme maneira de agir. Então a grandeza de Deus é tão grande, se nós entendêssemos Deus, Ele não seria Deus. Se eu entender Deus, colocar Deus numa caixinha,
que Deus é um ser que está sentado no trono, cabelo branco, ele não é Deus. Ele vai ser um homem de idade, cabelo branco, sentado no trono, que manda e desmanda. Então, o nosso Deus, a teologia, ela estuda Deus, mas ela não disseca Deus na sua essência. Não tem como conhecer esse nosso Deus por completo. Então, como espírito, é porque fica difícil, porque a gente já aprendeu, tem conhecimento herdado, e a gente começa a ficar só ali. Mas quando a Bíblia diz que é espírito, você olhar, procure em qualquer lugar, espírito tem boca, espírito tem olhos, espírito, então ele não vai ter o que nós temos, porque espírito é algo espiritual. Então é um ser que ele personifica na forma humana. Ele se personifica na forma humana, mas ele não é da forma humana. Antropomorfismo é quando ele Antropomorfismo é Deus tomando forma humana para se comunicar com o homem. Aí quando diz assim que Deus se entristece, Deus ficou irado, isso aí já é essa linguagem aqui, ó. E ele se arrepende. O que é antropopatismo? Humana, né? Antropomorfismo é Deus tomando forma humana para se comunicar com o ser humano. Antropopatismo é Deus tomando sentimentos humanos como que se ele tivesse para nós podermos entender. Então aqui é forma humana, aqui são sentimentos. Entendeu? Sim. Antropopatismo. Antropopatismo. Então, antropopatismo é Deus tomando sentimentos humanos como se ele tivesse. E antropomorfismo é Deus tomando forma humana, como se ele fosse humano, para nós podermos. A Bíblia diz que Deus fala na língua dos homens. Porque se ele fosse falar, se comunicar conosco na língua dele, nós não entenderíamos. Tanto é que ele disponibilizou uma língua estranha, que ninguém entende. Uma língua estranha que ninguém entende. João Gabriel Carvalho fala que até a pronúncia do nome de Deus não é como a gente pronuncia. A pronúncia do nome de Deus é como um sopro, né? Então, às vezes a gente adquiriu informações, né? E hoje a gente está carregado de tantas informações que de repente não... A pronúncia mais correta, e os judeus também, os rabinos dizem, o homem pronuncia quando nasce e quando morre. É assim, ó. Mas isso é como se fosse assim, ó. É como um sopro. Não é um sopro de fazer assim, ó. Não, é um sopro, fala Yahvé, ó. É o fôlego. É como se fosse Yahvé saindo da boca do homem, que são o tetagrama. Se você percebe que é como se falasse Yahvé. Você vê que é Yahvé. Que os judeus não pronunciam o nome mais o tetragrama, que é Yahvé. Então, Deus é tão infinito que a gente não consegue alcançar. O tempo não dá em sala de aula, mas em alguns outros cursos a gente junta grupos de alunos para poder fazer o quê? Montar Deus dentro da Bíblia. Montar Deus dentro da Bíblia. Não montar Jesus, porque Jesus tinha corpo físico, mas Deus. Procurar os pés de Deus. Ele dizia, meus pés estão sobre o globo da terra. Ali meus pés, minhas mãos estão estendidas. Meus olhos contemplam os fiéis. Então ali é Deus mesmo que está falando, usando o antropomorfismo para poder se comunicar conosco. Quando a gente lê essa parte, a gente observa a grandiosidade. Né? Grandiosidade não tem como mensurar como é o tamanho do nosso Deus. Isso. Mas ele se reduziu à nossa linguagem, se reduziu a dizer que tem boca, se reduziu a dizer que tem mão, que é limitado. Mão é limitação. Para poder alcançar a nossa limitação. Para alcançar a nossa limitação. Quando ele diz assim, ó, os meus planos são mais altos que os seus, os meus caminhos são muito mais elevados do que os seus. Então vocês não conseguem entender. Ele diz assim, ó, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não. Ele diz, porque eu tenho para ti.
eu não consigo te mostrar tudo porque você não aguenta, não suporta. Então, Deus, ele tem... Então, vamos lá. Espiritualidade. Deus é espírito. Ok? Faz parte, esse é um atributo imutável de Deus, ou natural de Deus. Deus é espírito. Outra coisa, onisciência. O que é onisciência? Seria a mente de Deus? Onisciência, Sabe tudo. no latim, homem mais ciente. Ciência. Homem mais ciência. Que significa toda ciência ou todo conhecimento. Então, onisciência é que Deus tem conhecimento de tudo. Não existe nada. Ele mostra que tem o conhecimento de tudo quando ele diz assim, ó, vocês valem mais do que os pardais. Quando ele diz assim, ó, os cabelos das vossas cabeças estão todos contados. Então, ele diz para Abraão assim, Abraão, conta as estrelas do céu, conta a areia do mar, assim será a tua descendência. Ou seja, quem consegue contar quantas estrelas tem? Quem consegue contar, pega, enche só uma mão de areia assim no mar, deixa secar ali e vai contar os grãos. Quantos grãos tem ali? Você não consegue. Então Abraão não conseguiu. Eu não consigo, você não, mas ele sabe. Então ele tem onisciência, que é todo conhecimento. Aí entra também a onipresença. O que é onipresença? Está em todo lugar. Está em todo lugar, é isso? Então vamos lá. Agora, tem pessoas que estão em boca de fumo, injetando na veia, queimando pedra de crack, cheirando e fumando. Sim ou não? Sim. Todo mundo tem. Lá nesse lugar, o que tem? Tem a onisciência de Deus ou a onipresença ou a presença? Presença. Presença? Tem o que você falou? A onipresença ou a presença nesse lugar? Se a onipresença for que Deus está em todo lugar, se for isso, então é onipresença. Onipresença. Porque presença eu entendo daquele que tem intimidade com ele. Então vamos lá. A presença de Deus não está em todo lugar, mas a onipresença está. A onipresença fala do preenchimento de Deus de tudo. Deus, ele preenche todo o universo. Todo o universo, tanto a Terra como Marte, Vênus, Plutão, Mercúrio, os planetas, as constelações, Deus preenche tudo isso. Tudo isso tem a onipresença de Deus. Aonde o homem não consegue chegar, lá Deus preenche. Em todas as partes do mundo, a presença de Deus preenche. Abra sua Bíblia aí, por favor. Primeiro livro dos Reis, 8:27. 8:27 para a gente ver aqui uma coisa interessante. Primeiro Reis 8:27. Mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus, que não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Aí está uma declaração do homem mais sábio que já existiu, Salomão. O que Salomão vai dizer? Que nem os céus dos céus podem conter Deus. Ou seja, o que Salomão está dizendo? Salomão está dizendo assim, ó, Deus não mora no céu, é o céu que mora em Deus. Deus não mora no céu, porque o céu, nem o céu dos céus pode conter ele.
Então, é o céu que mora em Deus, ou seja, Deus preenche o céu, Deus preenche tudo, e nada preenche Deus. Então, Deus, ele está, a linguagem que a Bíblia mostra para nós é que Deus está no céu, né? Mas Salomão, dentro da Bíblia, também diz que Deus não está no céu, porque nem o céu pode conter ele. Aí nós vamos lá para o princípio, quando diz assim, no princípio criou Deus, o quê? Onde estava ele? Ele já estava. Ele já estava. E não era no céu. Tem muito mais. Então, Deus não mora no céu. Então, antes de Deus criou o céu para ele morar? Não. Deus não precisa de morada. Ele é o próprio céu. Ele preenche tudo. Ele preenche tudo. É só para a gente ver a grandeza daquele que a gente dobra os joelhos para falar com ele. E às vezes, Às vezes de forma tão irreverente. a gente às vezes somos tão limitados que queremos com a nossa limitação limitar Deus. Quando ele chega para Sara e Abraão, ele diz que Deus, Sara por aquele tempo daria a luz a um filho. Aí Abraão vai dizer, mas eu sou velho. E minha esposa também. Não, Sara vai dizer, mas eu já perdi o costume das mulheres, já passei da menopausa. E meu marido também, eu olho para ele, eu não vejo como isso se cumprir não. Ele também não me ajuda a acreditar nessa promessa. Ele não me ajuda. Mas aí quando Deus promete, Deus não promete com os recursos que Abraão e Sara tinham, mas segundo a sua ilimitação, segundo o seu poder. Então, o que Salomão fala é o que a gente vai ver no princípio, quando criou Deus os céus e a terra. Deus não estava no céu, Deus não estava na terra, porque não existia. Mas Ele, pela sua vida imutável, autoexistência, já estava. O céu não é o lugar de Deus. Deus preenche. Aí se você for falar isso na igreja, né, escandaliza, né? Os irmãos falam. Isso é coisa de sala de aula para você entender a grandeza de Deus. Ele sai com a cabeça doendo. Quando eu refiro assim, eu aceitei Jesus ou ele me aceitou? Qual que é o correto? Eu aceitei. Obrigada. Por quê? Aí tem alguém que usa o texto assim, ó. Não foi Jesus que eu que aceitei, foi Jesus que nos aceitou. Ele que nos aceitou. Não, foi eu que aceitei. João capítulo 1, versículo 11, do 10 ao 11 ao 12 diz assim, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí pega aquele, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Isso aí, João capítulo 16, ele está falando para os seus discípulos, que literalmente ele disse, João, segue-me. Mateus, segue-me. Pedro, segue-me. Tiago, segue-me. Bartolomeu, segue-me. Então, esses ele escolheu. Aí tem gente assim, não foi eu que escolhi, foi Jesus que me escolheu. Está fazendo hermenêutica do texto errado. Porque esse que ele escolheu foi os discípulos para fazer a obra dele. Literalmente, ele está falando com os seus discípulos, colegiado que ele ia discipular para ser seus discípulos e futuramente apóstolos. Mas nós temos que aceitar a Jesus. Paulo aos Romanos, capítulo 10, ele vai dizer que nós temos que, com nossa boca, confessar, aceitar. Isso é aceitar, é testemunhar que agora eu pertenço a Ele. E no coração crer. Então, nós precisamos aceitar a Jesus. Ah, não, é Jesus que me aceitou, foi Jesus que me escolheu, eu não preciso escolher, não. Isso aí, vai ler o texto e ver o contexto, que aquilo ali você está transformando numa interpretação errônea, porque ali, literalmente, ele vai falar com os discípulos, eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. E tudo quanto pedides ao meu nome, ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Isso ele está falando literalmente para os discípulos. É palavra para os discípulos. Para nós aqueles que aceitaram têm o poder de serem feitos filhos de Deus. Ok? Mas vamos lá. Então, onipresença de Deus,
é em todo lugar. Deus preenche tudo. Quer vir? Vem. Senta aqui. Deus preenche tudo. Agora, presença está aonde está o seu povo, reunido no seu nome. Então, a diferença de onipresença e presença, ok? Então, conosco está a presença de Deus. Onipotência. O que é onipotência? O que é onipotência? O poder. Todo o poder. Deus, ele tem todo poder. Aqui, deixa eu apagar aqui e falar, deixar só a onipotência para você poder desmontou aqui. É só encaixar. Onipotência. A teologia nós estamos estudando. Nós estamos estudando teologia, ok? Um curso de teologia, mas existe dois tipos de teologia. Existe a teologia ortodoxa e existe a teologia liberal. A teologia liberal, ela vai dizer isso aqui, ó, que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Isso é teologia liberal. O que ela vai dizer? Ela vai dizer que a Bíblia não é, mas contém. Ela vai dizer assim, quando disseram para Jesus assim, transforma essas pedras em pães, quem falou? Quem falou? Satanás. Satanás, o diabo, ok? Quando Davi disse assim, ó, tu vens a mim com espada, com lança, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exército. Quem falou? Então ela vai dizer assim, ó, a Bíblia tem palavra de homem, tem palavra de Deus e tem palavra do diabo. Então ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus como contém a palavra do homem, contém a palavra do diabo. Aí você diz, rapaz, é mesmo. Pior que é, mas isso é a teologia liberal. Essa teologia é maléfica. Tudo que está aqui é palavra inspirada. Com inspiração. Então é palavra de Deus. A Bíblia não contém, ela é a palavra de Deus. Ok? Aí eles vão dizer assim, ó, onipotência. Deus é onipotente? Aí a teologia liberal vai dizer, Deus não é onipotente. Por exemplo, aqui é um círculo. Todo poder, correto? Aí a pergunta que eu faço para vocês. O diabo tem poder? Tem. Tem? Mas não tem Então, todo o poder. vamos dizer que ele tem isso aqui de poder. Então Deus não fecha o círculo. Então se o diabo tem poder, Deus não tem todo o poder. Isso. Ele tem força, é poder. Isso tem poder. O diabo tem poder. Tem poder. Muito poder. Mas, só concluir aqui. Mas, biblicamente, ele tem poder. Mas, o poder que ele tem é permitido por Deus. Ele só pode... Toca, mas só não toca na sua alma. Há limites para o diabo. Então, isso não tira a onipotência de Deus. Mas a teologia liberal, ela vai dizer que Deus não tem todo o poder porque o diabo também Porque tem. o poder do diabo é limitado. No entender deles, se Deus não tem todo o poder, então parte do poder dele está aqui. Então não fecha o ciclo assim, né? Não fecha o ciclo de Deus. Se é 100% Deus, não. Se o diabo tem um pouco, então é 90%, 10%. Então não fecha Isso. o Então eles ciclo. querem dizer que o poder não está centralizado todo em Deus. Entendeu? É uma visão da teologia liberal. Estou mostrando para vocês aqui, eu não estou dizendo isso, tá? Não estou dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus que ela contém. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que Deus não tem todo o poder, que o poder dele está partilhado com o diabo. Não estou dizendo isso. Eu estou explicando que a teologia liberal, ela trata dessa forma. Ok? É o que ela acredita, né? Ela acredita e ela ensina. Quem faz teologia liberal aprende dessa forma. Seria o caso dos espíritas? Não, até evangélicos também. Evangélicos? Evangélicos, católicos, eles estudam a teologia liberal. Eu Mas sempre quem prega essa acreditei. teologia? Assim, quem Caio Fábio. Kleber Lucas. Seminários
Seminários teológicos. Por isso que quando você for para um seminário teológico, ou para uma faculdade, você tem que procurar se aquela faculdade, qual teologia que ela ensina. É a teologia ortodoxa ou liberal? Entendeu? Eu acho que o MEC ensina liberal. É liberal. Faculdades seculares, a teologia deles é liberal. E pastor, o que acontece? Teve 2 episódios, um ano retrasado. Uma ovelha nossa, ela fez um jejum com a gente, e aí ela aprendeu um bordão não sei aonde. Toda hora ela falava assim, vamos confundir o inimigo. Eu não sei onde que raio que ela Da Canadá. eu não sei de onde que ela tirou isso, esse bordão. Eu sei que tem esse bordão por aí. Vamos confundir o inimigo. Isso aí é na Bíblia, a Bíblia tem. Sim, mas ela falava toda hora, né? Como um jargão, toda hora. E aí eu fiquei invocado com aquilo ali, mas também não falei nada, né? Deixei ela na dela. O Paulo já passou uma rasteira nela. Mas foi rápido. Então, assim, eu vi que aquilo ali, ela estava brincando com um ser que ela de repente nem conheça. Entende? Então, tipo assim, não vamos também pensar que o diabo é menino e que não tenha nenhum poder sobre ele, né? Entendeu? Ela cometeu um ato que gerou uma contenda tão insuportável, tão grande, que a gente quase perdeu o controle. E assim, estava em jejum com a gente 24 horas. Estava em consagração, estava em busca de Deus, mas ela não vigiou. E na hora do momento propício que era para ela vigiar, ela não vigiou. Então eu vi ali a astúcia do inimigo, sabe? E ela dizendo toda hora, vamos confundir o inimigo, vamos confundir o inimigo. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 2,18. Inimigo usando, ela é pastor. Rapaz, foi um... Não, 1 Tessalonicenses 2,18. Está na frente? Não. Só que Quiséssemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, não apenas uma vez, mas Satanás, porém, nos impediu. Só isso? Só isso. Lê de novo, por favor. Quisemos visitá-lo. Eu mesmo, Paulo, o que fiz? Não apenas uma vez, mas 2. Satanás, porém, nos impediu. Satanás impediu quantas vezes, fala? 2 vezes. 2 vezes. Ele era homem de Deus, ia fazer a obra de Deus, mas o diabo entrou na frente e barrou. Porque Deus permitiu? Isso aí foi Deus que permitiu ou não? Eu creio que Deus permitiu. Mas aí a gente não pode tirar o poder do inimigo. Sim. Sabe? Paulo era cheio do poder de Deus. Sim. Paulo estava fazendo a obra de Deus. Mas o diabo atrapalha. O diabo ele não nos para, mas ele atrapalha muitas das vezes a nossa missão. É verdade. Ele vem pra... Quando nós temos compromisso com Deus, temos uma vida no altar, ele não para o nosso propósito, mas ele atrapalha o propósito. Ele retarda o processo. Ele tem esse poder. Aí tem gente que diz, eu passo por cima dele. Passa não. Passa, pastor. ó, eu fui pregar. Sabe? Ele é espírito, ele é um ser poderoso. Ele é um ser poderoso. Você está falando assim, você tem a vida no altar, ele não te para. Mas ele tem os instrumentos dele. Como foi que ele barrou Paulo 2 vezes? Nós não sabemos. Mas ele atrapalhou o progresso de Paulo. Deixa eu te falar, porque eu não entrei em detalhes aqui da situação. Mas o diabo, ele colocou uma situação na frente dela, ela simplesmente só ela virar e dizer assim, pastor, tem como o senhor olhar essa situação aqui? Não. Moça, ela fez um escândalo, assim, uma coisa mais horrível do mundo. Que era simples. Mas assim, o que eu observei, pastor? Eu observei que o diabo, ele vem de sapatinho de algodão. Ele vem astuto. E ele sabe justamente quem ele pode provocar. Quem pode ir na dele. E ele sabe barrar também, como a Bíblia está dizendo aqui, né? É. Porque
O Ó. Senhor Jesus está com a chave do inferno, não é isso? Como que o diabo? É por isso que a nossa igreja. O diabo não está no inferno. O Senhor está com a chave, né? O Senhor já está lá, passou por aí. A Bíblia diz que ele tem as chaves da morte e do inferno, né? Isso não quer. É um ledo engano. Ou eu fico com alergia espiritual quando eu vejo heresias, falando heresias. Assim como quando uma coisa, por exemplo, eu tenho uma alergia aqui boa, quando eu sinto que boa, começa a espirrar, começa pó de madeira de marcenaria, me dá alergia Igual eu. no meu corpo. Tem gente que tem alergia a camarão, a outras coisas. Eu tenho alergia espiritual. Quando eu ouço alguém falando uma asneira, que não está na Bíblia, ou interpretando errado, isso me dá alergia. Quer ver uma coisa errada? Por exemplo, vamos saquear as vidas que estão no inferno. Ué, quem está lá não sai mais de lá não, irmão. Só teve um que tirou ela de lá, né? Só teve Jesus, né? Não, quem está no inferno não sai de lá. Não sai de lá. Não sai. Então a expressão, vamos saquear o Lá inferno, já é é isso? o final. É. Vamos saquear o inferno. Vamos saquear o inferno. Até a oração, já vi gente orando dizendo vamos saquear o inferno. Não existe saquear, tirar ninguém do inferno. Mesmo porque não tem ninguém no inferno ainda. Só no Hades. Estão num lugar de tormento chamado Hades. O diabo não está no inferno. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. Aonde? Nos Hades. Nos Hades, regiões celestiais, eles estão nos Hades. O diabo não está no inferno não, ele está Tá no lugar. por aí, está no império dele. Vamos lá. Ó, atributos comunicáveis de Deus. Nós falamos sobre os atributos incomunicáveis, né? Que são os atributos incomunicáveis, também chamados de naturais. Agora nós vamos para os atributos comunicáveis e morais, ou morais, né? Então eu vou colocar alguns aqui e a gente finaliza com esses atributos. Então nós temos esses atributos aqui, são os atributos comunicáveis ou atributos morais de Deus. Quais são eles? Vamos citar? Santidade, justiça, misericórdia, amor e verdade. Ok. Então, vamos trabalhar esses atributos aqui. O primeiro atributo é santidade. Primeira missiva de Pedro, abra aí para nós aí na sua primeira missiva de Pedro, capítulo 1, versículo 16. 16? 1,16. Porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Ok. Quem está falando isso? Olha como os discípulos de Jesus eles conheciam a Bíblia. Ele vai dizer assim, porque escrito está. Opa, ele leu em algum lugar. Ele sabe que isso está em algum lugar. O que ele está dizendo? Sede santo porque eu sou. Escrito está. Aí você vai olhar, esse escrito está o quê? Está lá no Pentateuco, na Torá. Está lá no Levítico 11:44. Então ele se refere a Levítico 11, quando ele diz escrito está, ele está se referindo a Levítico 11:44. Quando diz sede santo porque eu sou santo. Então ele vai falar, escrito está dizendo assim, ó, eu já li, eu sei que está escrito, e o que está escrito lá é sede santo porque eu sou santo. Ele está replicando o que Moisés falou. Então você vai ver Paulo muitas das vezes também citando outros livros da Bíblia. Então ele vai dizer, escrito está sede santo porque eu sou santo. Deus está dizendo assim, ó, eu tenho um atributo que é comunicável, um atributo que é moral. Esse eu quero que vocês tenham também. Sede santo porque eu sou santo, tem gente que pega esse versículo e faz dele um taco de beisebol e mete a lapada nos irmãos. Mas quando Deus está dizendo assim, sede santo porque eu sou santo, Deus está dizendo assim, olha, eu tenho um atributo comunicável, um atributo moral, e eu quero que vocês tenham também. Ou seja, Deus está dizendo assim, eu quero que você se pareça comigo. Sede santo porque eu sou santo. Ou seja, se pareça comigo. Tenha um pouco do que eu tenho. Desses atributos, qual é o atributo que demonstra mais a essência de Deus?
Você pode ver aí qual desses atributos é o atributo que demonstra mais a essência de Deus. O amor. Vamos lá. Sérgio, qual? Amor. Amor. Abraão. Desculpa. Eu acho que esse é Faz de novo a pergunta, por favor. Qual atributo? Que mais parece com Deus. Que mais mostra a essência de Deus. Santidade. Santidade. Eu estou entre santidade e amor, mas eu vou ficar com amor porque ele viu Jesus. Então fico com Tá. amor. Misericórdia. Misericórdia. Amor. Amor. Vai. Santidade. Santidade. Vamos lá. Aqui nós temos algumas. A justiça de Deus, ela é? Santa. A misericórdia de Deus ou bondade é? Santa. O amor de Deus é? Santo. A verdade de Deus é? Santo. Santo. A essência de Deus é santidade. É santidade. Isaías 6,3. Leia aí para nós aí. Isaías 6,3. Isaías 6,3. Outra pessoa, por favor, abra em Apocalipse 4,8. 6:3. 6,3 de Isaías. 6:3. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da glória, da sua glória. Quem proclamava isso? Mas qual a classe dos anjos? Vamos ser específicos. Que anjo é esse? Querubins, né? Eram os querubins ou serafins? Acho que era querubins. Não está aí no texto. Cadê aí? E proclamavam uns. Não, o versículo anterior. Vamos ver o contexto. Serafins. Serafins. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés. E com 2 voavam. Então, serafins. Glória a Deus. Quem está ao redor do trono de Deus são os serafins. Serafim significa aquele que arde em fogo, em chamas. Esses estão ao redor do... Lá no Éden, Deus colocou o quê? O serafim ou o querubim? Querubim. Querubins com espada inflamada. Deus estava lá? Não, eles estavam lá a serviço. Do lado do trono de Deus tem serafins. Querubim não estava ali. Vamos lá, então eles vão dizer assim, ó. Kadosh. Deixa eu ver agora. Não vou nem colocar a palavra aqui, que agora eu não lembro. É. Vamos achar agora. Kadosh. Eles vão dizer assim, ó. Kadosh, 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 Yahvé, Sabaoth. Que é santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Então eles estão dizendo santo quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes. Lá em Apocalipse 4,8. Quem achou aí? Apocalipse 4,8. E os 4 animais tinham cada um de pé si, 6 asas, e ao redor, por dentro, estavam cheios de olhos, e não descansam, nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de 3 vir. vezes. Então, Isaías lá, eles vão dizer quantas vezes? Kadosh, Kadosh, 3 Kadosh. vezes. E lá em Apocalipse, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Porque o nosso Deus, ele é 3 vezes santo. É o Pai, é o Filho e é o Espírito. Então, o nosso santo é maior do que os outros. O nosso é 3 vezes santo. Ah, o Pai de santo. Que santo? O seu é 1, o meu é 3. O meu santo é maior do que o seu. O meu santo é santo 3 vezes. Então a denominação e a religião que não acredita na Trindade, ela é considerada como seita? Porque tem denominação que bate no peito. Nós falamos aqui um pouco no início aqui sobre a questão do teísmo não cristão. E do teísmo cristão a gente falou sobre isso, que o teísmo não cristão, ele não acredita na Trindade, ele acredita no Deus, um Deus transcendente e imanente, porém um só Deus. Eles não são seita, eles são religião. Muçulmanos
também não são seitas, são religião. Mas eles acreditam no único Deus. Entendeu? Vamos lá, então. Tudo que é de Deus é santo. Eles não dizem assim, ó. Os serafins, eles não dizem assim, amor, amor, amor. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Justiça, justiça, justiça. Verdade, verdade, verdade. Eles dizem santo, santo, santo. A essência de Deus é santidade. Apocalipse 6, 4, 8. Apocalipse 4, 8, Isaías 6, 3. Então, a essência de Deus é santidade. Então, por isso que Deus não compactua com o pecado. Porque se não tivesse esse atributo aqui, misericórdia, a santidade já tinha destruído. Porque não compactua. A Bíblia diz lá em Isaías, diz assim, o que faz barreira entre eu e vocês são as vossas iniquidades. Adão e Eva pegou só uma vez, né? E ele já mandou iniquidade. Então, a iniquidade, ela faz barreira de visão, porque Deus é santo. Então, ele diz assim, sede santo porque eu sou santo. Ou seja, tenha isso que eu tenho, esse atributo comunicável, que é um atributo moral, para você ter relacionamento comigo e se parecer comigo. Porque sem santidade, ninguém verá Deus. Então, aí nós temos que ser justos, misericordiosos, ter amor e sempre estar... Esses são atributos comunicáveis que Deus tem, que nós precisamos ter também. Que faz parte, que Deus comunica ele com o ser humano. Ou seja, Deus quer que o ser humano Porque tenha. a pessoa coloca a santidade como algo inalcançável, muito... que não está ao nosso alcance, que é uma busca que às vezes até te adoece, porque se eu falei algo aqui, eu já não sou perdeu mais a santidade. Se eu ainda tenho o hábito da bebida alcoólica, desde que eu não me embriaguei, eu já perdi a santidade e a comunhão com Deus. Então eles colocam a santidade... Olha só, a salvação, ela tem 3 tempos, passado, presente e futuro. No passado, como chamava a salvação? Quem sabe? No passado, qual o nome da salvação? Justificação. No passado, a santidade é justificação. Nós fomos justificados do pecado. No presente, a salvação chama santificação. É um processo. Todo dia. Paulo vai dizer lá na 2ª carta aos Coríntios que nós devemos aperfeiçoar a nossa santificação. Então a santificação ela é um processo. Enquanto eu estiver aqui, eu tenho que me santificar. Falhei ontem, eu tenho que me santificar hoje. No futuro, a salvação chama-se glorificação. Então, passado, justificação. Livre da condenação do pecado. Fomos justificados. No presente, santificação. Livre do poder do pecado. No futuro, glorificação. Livre do poder e do corpo do pecado. Então, os 3 processos da santificação é em 3 tempos, ok? Então, a santidade ela é alcançada. A perfeição não. Então tem gente que confunde perfeição, quando a Bíblia diz assim, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, não está se referindo a uma perfeição de, sou agora... Não, a perfeição ali está mais voltada para a santificação, ter uma vida mais parecida com Deus. Mas não uma perfeição, porque nesse corpo aqui, nós não teremos perfeição. Nós vamos lutar para ser mais parecidos com Deus, vamos nos santificar, vamos procurar ser misericordiosos, ter amor, verdade, ser justo, mas perfeitos nesse corpo nós não seremos, ok? Então, santidade é a essência de Deus. É a essência de Deus. Deus é santo. E todos esses outros atributos são santos. Então, Deus, a justiça de Deus é a justiça santa. Porque a essência dele é santidade. A misericórdia de Deus é a misericórdia santa. Porque tudo que sai dele está melado, está misturado com a santidade.
Nada que vem de Deus não é santo. Tudo que é de Deus é santo. Tudo é santo. Então, por isso que nós temos que ter... Se nós pararmos para pensar nisso, nós precisamos entender que o nosso Deus, a essência dele é a santidade, nós vamos nos policiar mais com algumas coisas que a gente faz que é contrária à santidade dele. É água e óleo. Não se mistura. A santidade dele não se mistura com nada. Por que que Deus Pai ficou pouco tempo nessa terra? Por causa do pecado. Jesus ficou quantos anos? Aproximadamente 33 anos. Não ficou muito tempo também, por causa do pecado. Quem está tolerando até a consumação do sexo é o Espírito Santo. Espírito Santo que está para nos levar a ser mais parecido com Deus, nos ajudar. Pastor Brown, tira uma foto dele aí. Tira uma foto? O pastor aí, Agora. que soltou o computador é... Vamos lá. Então, santidade, justiça. Veja aí Salmo 89:14. Salmo 89:14. Salmo 89:14. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. A base do trono de Deus é justiça e juízo, né? E direito. Justiça e juízo fazem parte da base do trono de Deus. Então, se tem alguém que é justo, é Deus. Misericórdia ou bondade? Vai uma pergunta aqui. Qual a diferença entre misericórdia e graça? Pergunta simples. Misericórdia e graça? É. O que é misericórdia? Diga para mim o que é misericórdia. Misericórdia Se compadecer. Se compadecer. E graça? favor e merecido. É dado, por favor. É um favor dado? É dado na misericórdia. Não. São coisas distintas. Sim, eu não respondi nem a misericórdia. São coisas distintas. Vamos lá. A misericórdia é uma oportunidade que Deus nos dá a mais. Porque a Bíblia diz que a misericórdia dele dura para sempre, né? Quando tem misericórdia, acho que não existiu o perdão. E é a causa de nós não sermos consumidos, né? Exatamente. Grande, né? É uma chance, né, que ele dá para nós todo dia, né? Pela misericórdia dele, né? Ah, meu pai, como o senhor é bom. E qual outra palavra? Misericórdia e graça. A graça é favor e merecido. Não merece nada, não merece estar Alguém me dando ela? para descer a luz daqui. Tá, eu vi que tem um esquema de montagem bonito, misericórdia e graça. Graça. Tem a teologia agora da graça, né? Eu não mereço, mas ele dá. Misericórdia. Tem gente que confia tanto na graça que você faz coisa errada, pastor. Vamos lá. Quem aqui é graça e quem aqui é misericórdia? É aquilo que merecíamos e Deus não deu. É aquilo que não merecíamos e Deus nos deu. A graça é aquilo que... misericórdia Que não Vamos merecemos, lá. Deus nos deu. Aqui é dos... É aquilo que merece. Pegadinha do pastor. Misericórdia Não, sim, é a misericórdia. definição. Definição simples para você não confundir uma com a outra. É É aquilo que merecíamos e Deus não nos deu. O que é isso aqui? Eu merecia morrer. Misericórdia. Misericórdia. É, O misericórdia. que nós merecíamos? Morrer. A morte. Fogo no inferno. A morte eterna. E Deus nos deu? Não. Por quê? Por causa da sua Misericórdia. misericórdia. É aquilo que não merecíamos e Deus nos deu. O que nós não merecíamos? A salvação, a A graça. vida eterna. A vida eterna. E Deus nos deu? Deu, por causa de Cristo. Então, a definição está aqui, ó. A definição É forte. simples, porém que não dá mais para esquecer. Só ficar em favor imerecido. Tá, mas quem não é crente não sabe favor imerecido. O que é favor? O que é um favor imerecido? Então, você explicando assim, você evangeliza. Isso. Você consegue evangelizar. Ok?
Então, aqui está de forma simples. Então, misericórdia é um atributo comunicável de Deus, um atributo moral. Tá certo? Vamos lá, o próximo é amor. Amor também é um atributo comunicável de Deus. E a gente vai ver nas Escrituras várias passagens falando do amor de Deus, né? Então, muitas passagens vai mostrar que Deus ama. E isso é o quê? Dentro do que nós aprendemos lá, que linguagem é essa? Quando diz que Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é o quê? Deus usando sentimentos humanos como se ele tivesse. Que linguagem é essa? Quem lembra? Não, é a cabeça. Quem lembra? Vou sentar e você tirar. Antropo. Como é que é, irmão? É Deus usar sentimentos humanos para dizer que ele tem, como se chama isso? Antropopatismo. 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 Deus amou o mundo de tal maneira. Ali tem antropopatismo. É Deus usando o sentimento, um atributo dele comunicável para se comunicar com o ser humano. Tá bom? Então vamos lá. E o último atributo comunicável de Deus é verdade. Deus, ele não trabalha com mentiras. Deus trabalha com a verdade. E aqueles que o adoram têm que adorar em espírito e em verdade. Isso é dolorido. Isso é dolorido e acho que foi, eu não lembro agora, não vou falar para não errar quem citou, mas disse assim, foi Tozer, A.W. Tozer. A.W. Tozer diz assim, a hora que os cristãos mais mentem é quando eles estão louvando a Deus. Pois, verdade. Eu já meditei nisso, porque as palavras. Tem louvor que eu não me perdoe. Do cristão. A hora que o cristão mais mente, disse E é verdade. A.W. Tozer, diz que é na hora que eles louvam, porque mentem. Até os hinos da harpa. Eu quero trabalhar para meu Senhor. Mentira. Está trabalhando? Ah, não. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Mas saiu dali e vai ficar preso em alguma coisa. Está preso em alguma A coisinha. palavra diz que aquele que disse que não mente já está mentindo, né? Está escrito isso, pastor? Tá. Então vamos lá. Isso é um Então, assunto muito delicado, pastor. Você me Complexo. perdoa? sim. Porque existem louvores na igreja que a igreja canta, mas se fosse parar para meditar no real, dá para chorar. Então, tantos louvores que são cantados, tanto a impulsão para as pessoas leva as pessoas a mentir. Sim, senhor. Ó, quer ver um exemplo? Diz assim, levante a mão, diga, eu quero. Só não quer. Eu quero. Eu vou adorar com toda a minha... Diga isso, diga eu vou adorar. Precisa. A pessoa não quer, mas para não ficar constrangida, ela faz aquilo. Agradar o Eu que estou em cima no altar falando isso, eu estou levando a pessoa a mentir. E isso será cobrado de mim. Porque eu estou impulsionando a pessoa e constrangendo ela a mentir. Exato. Então, o louvor, ele é espontâneo. O louvor é espontâneo. É adoração espontânea. A gente vai ver na Bíblia que não precisa. Levanta a mão aí, todo mundo levanta a mão, tira a foto aí agora. Todo mundo mandou levantar a mão. Vai ficar bonita a foto. Mas houve espontaneidade, houve verdade naquilo? Não houve. Então a gente tem que ter muito cuidado com. É um atributo de Deus que nós precisamos Pastor, mas a gente também não pode ser demasiadamente justo, né? A Bíblia também fala. Porque também se a gente levar o ponto da letra também, a gente começa a ficar cético, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio também. Né? A gente tem que ter equilíbrio. A gente tem que ser crítico, porém também a gente tem que ter cuidado, mas a gente também tem que ter equilíbrio, porque senão daqui a pouco a gente não canta nada. Não. Agora vai a pergunta para você, como foi que a igreja chegou até aqui? Foi com esse tipo de coisa? Não. 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 Era o Espírito Santo
Sim, E fazer. Agora eu não posso querer justificar essas coisas, ou porque eu gosto disso, dizer que isso é o caminho. Não é o caminho. Nunca foi. Jesus, lá no poço da herdade de Jacó, lá em Sicar, ele conversou com a mulher. E a mulher disse: eu quero dessa água. Eu tenho que falar, eu tenho que mostrar, eu tenho que ensinar, e as pessoas têm que ter o desejo disso. E se não o é louvor que nós estamos forçar. cantando ali foi inspiração do Espírito Santo? Não. Sim. Se for. Porque Deus dá. Deus dá inspiração. Não, nós não estamos falando de inspiração, nós estamos falando de robotizar, de letras, Sim, mas que se não Deus dá. condiz com a Só um minuto. realidade. Mas se Deus dá inspiração, ele dá a letra. Então por isso que a gente tem que ter o equilíbrio. Porque eu sei que quem nos trouxe até aqui. Porém, a gente também tem que entender que, por exemplo, toda igreja chega novos. Toda igreja chega, nós é oferta. Tudo bem, a gente entende. Mas e os novos que não entendem ainda? Por isso que a gente tem que ter equilíbrio. Porque se a gente for realmente botar isso na ponta do lápis, a gente nunca tem louvor. Não, também não é assim não. Por isso que a gente olha. Tá vendo? Também não é assim. Não, nenhum louvor. Tá vendo? Quantos louvores? Não. Tem que Não, louvar. Eu fui extremista, entende? Você entendeu? Agora eu fui extremista. Então a gente nunca entendeu. Não, mas ninguém aqui está sendo extremista. Não, eu fui. Não, mas você falou que se Eu a gente fui for desse extremista. jeito que eu falei, a gente vai ser extremista. Não. Nós não Então, estamos mas você não falando de reagiu, extremismo. não é assim. Então, Não, porque é isso que eu você queria entender, também- entendeu? É isso que eu queria entender. Então a gente eu falei assim. Nós estamos falando então, a de gente não verdade. tem, então a gente não. Só um minuto. Eu falei assim, então a gente não tem que contar nenhum. Aí você. Não, então esse é o equilíbrio. Mas quem está recebendo louvor, por exemplo, eu estou lá, eu tenho que ter, eu já sou velha, né? Eu estou falando dos novos. Eu sou velha, eu tenho que ter discernimento. Não me cabe louvar o Senhor, eu tenho discernimento. Não, mas eu não sei por que vocês estão levando para a letra. Eu não sei por que Não, vocês pastor, eu chegaram. acho que eu me expressei e eles estão entendendo errado. Nós não estamos Gente, falando da letra dos louvores, nós estamos falando da atitude na hora do Viver louvor. aquilo, né? E aí a gente olha, por exemplo, no meu caso, eu amo o louvor, o meu modo de adorar a Deus. E se eu vejo que algo não está sendo Sim, real eu ali, também. naquele Eu local, na na minha- igreja, na igreja que eu digo não é um templo, aquelas pessoas, é um todo. E Sim, qual é o sim, meu sim. papel de mulher de Deus? É interceder pela Sim. igreja. Senhor, tem misericórdia. Sim. Igual, reaviva, Senhor, derrama unção. O que está faltando? É isso, esse é o meu papel. O que nós estamos falando aqui é da atitude, por exemplo. Eu não tenho vontade de trabalhar para Deus, não tenho vontade de fazer nada na igreja, não tenho vontade. Aí eu vou cantar, eu quero trabalhar para meu Senhor, isso é uma anamnésia. Eu tenho que analisar a minha vida, eu tenho que analisar a minha vida e dizer, vai estar condizente com o que eu Tá desejo. vivendo, né? Deus está vendo, é verdade. Eu vim para a igreja para viver a verdade, para receber a verdade, para ouvir a verdade, ou para mim ser hipócrita. Entendeu? É uma questão pessoal, eu não estou falando da coletividade, estou falando da letra, do hino, que... Não, tem muitos hinos hoje que é heresia. Muitos que é heresia. E o pessoal canta na igreja e acha que... Mas eu não vou pelo que... Eu obedeço isso aqui. A minha regra é essa aqui. A minha base é essa aqui. Alguém pode dizer que eu sou quadrado, pode dizer que... Eu não abro mão disso aqui. Por exemplo, tem hinos aí que o pessoal canta, a igreja se alegra, tudo, mas eu vejo que não está condizente com o que a Bíblia diz. Não está. A letra está desmentindo a verdade que está aqui. Eu não louvo. Eu não louvo. Igual aquele antigamente. A igreja entrou nos portais, invadiu o céu, os portais. A igreja não invade, não. A igreja é convidada, é eleita. Como é que ela vai invadir? Deus abre porta aonde não tem parede. Que loucura é essa? Que incoerência é essa? Para que abrir porta onde não tem parede? Não é melhor passar sem... Já que não tem parede, para que abrir porta? Para que Deus vai colocar uma porta onde não tem nada e dizer, passa por aqui? Não tem barreira. Então, Eu tô tentando lembrar um refrão aqui de uma música que nós cantamos muito. E todas as vezes, pastor, que louvava, até hoje eu nunca canto. Porque ele fala assim, eu entrego tudo. Olha só, pastor, eu entrego tudo. estou perdendo tudo por amor. Não, essa por amor é agora, né? Agora tem um que fala assim, eu entrego tudo. Moço,
mentira. Então vamos voltar aqui. Então aqui nós temos, Pega tudo, a gente tá aqui. nós temos os atributos incomunicáveis de Deus e atributos comunicáveis, ok? Nós falamos sobre esses. Sim. Então, os comunicáveis nós temos que nos esforçar para termos, Aleluia. para possuirmos, para usarmos, porque é comunicável. Eles são morais e nós somos seres morais, nós precisamos desses atributos. Certinho? Então, os incomunicáveis nós sabemos que é só de Deus, que são também atributos naturais dele. Então, esses atributos não são pertinentes à nossa natureza, porque eles são especificamente do Eterno, daquele Deus que não mora no céu nem nos céus dos céus, né? Do Deus que antes de criar os céus e a terra, ele já tinha aonde está preenchendo tudo, ok? Então vamos ficar por aqui. Esses são Para casa, né? Para pesquisar, né? o material que nós tínhamos para passar hoje para vocês. Glórias. Então, Deus abençoe Pastor e Sérgio, nos leve. A hora que começa a ficar bom, tem que ir embora. Eu gosto Obrigado de pela presença de todos na aula. glória a Deus. Deus abençoe o Senhor. Seja sempre bem-vindo. Finalmente. Nosso